Pronto, agora já estamos ao vivo aqui no Facebook da OAB de Carapicuíba. É uma grande honra ter a oportunidade de estar com o doutor Daniel Farias, a doutora Daniela Ferreira, que é a nossa presidente da Comissão de Direito. Me ajuda aí, doutora. Comissão de Gestão e Inovação da OAB de Carapicuíba. Comissão de Gestão e Inovação da OAB de Carapicuíba. Às vezes fogem um pouco os nomes, mas a doutora tem total autonomia, trabalha de forma excepcional. E eu gostaria que a doutora pudesse falar um pouquinho sobre o trabalho e já apresentar o nosso convidado de hoje, que é uma grande honra tê-la aqui conosco. Bom, boa noite a todos. Nós temos hoje aqui como convidado o Dr. Daniel Farias, né? Ele é sócio do Escritório Urbano Vitalino, lá de Pernambuco. Ele também é presidente do SESA da Paraíba. Ele é secretário adjunto da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação, e é formado pela Fundação Dom Cabral, no Programa de Desenvolvimento de Dirigentes. Doutor Daniel, é um prazer tê-lo aqui hoje, e contamos com a sua experiência, conhecimento no tema, e que é de extrema importância para todos os advogados, empreendedores e advogados do nosso estado de São Paulo e do nosso Brasil. Hein? Muito obrigado, doutora Daniela Ferreira, doutor Paulo Kisse. Eu vou usar só o doutor essa única vez, tá? Somos todos colegas, não temos por que termos formalidades entre nós. De minha parte, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, agradecer a toda a diretoria da OAB de Carapicuíba, a todos que nos ouvem nesse momento, que nos prestigiam com a audiência num horário noturno, em pleno feriado. Não sei se aí é feriado em São Paulo, mas aqui é em feriado, sim. E estamos aqui para partilhar conhecimentos e aprender também bastante com vocês. Ótimo, ótimo. Podemos seguir, então, né, doutor? Por favor, doutor Daniel, seja muito bem-vindo. A palavra está com o doutor. Agora a gente vai sair de cena. A tela vai ser só do doutor. Fique à vontade. Eu estou com um problema de áudio, eu acho. Vocês me escutam? Então, para mim é uma satisfação estar com vocês da OAB de Carapicuíba. Eu sou de um escritório conhecido como Urbano Vitalindo Advogados, um escritório que existe há mais de 80 anos e foi conhecido no mercado jurídico brasileiro como o primeiro escritório de advocacia a utilizar no segmento jurídico a inteligência artificial. Isso gerou uma projeção e uma visibilidade muito grande no mercado. Isso foi numa época, no ano de 2017, a gente, através de um evento promovido pela IBM, que apresentava a tecnologia Watson, né, inteligência artificial, a gente iniciou ali uma paquera que depois virou uma parceria muito fiel entre a IBM Watson e o Escritório Urbano Vitalino Advogados, e a gente passou a implementar essa ferramenta dentro do nosso escritório, mas só foi anunciada para o mercado no final de 2017, né? Na festa comemorativa dos nossos 80 anos de escritório. Na verdade, muitos pensam que a nossa ação estratégica na área de tecnologia surgiu com essa parceria com a IBM Watson com o uso da inteligência artificial. Na verdade, não.
o nosso sócio fundador, que já não está entre nós, uma pessoa muito conhecida pelo Judiciário Brasileiro e pela Advocacia Nacional como um todo, Dr. Urbano Vitalino de Melo Filho, sempre foi uma pessoa à frente de seu tempo, né? Para vocês terem uma ideia, o primeiro fax a ser adquirido por um escritório de advocacia foi o nosso escritório, que surgiu em Recife. E o curioso é que não só o doutor Urbano, mas todo mundo no escritório não sabia nem utilizar o fax. Mas como era uma ferramenta nova, uma ferramenta que era novidade no mercado, foi adquirido esse fax para o escritório. Quem é um pouco mais velho lembra aquelas impressoras matriciais, aquelas impressoras que fazem um barulho danado. Também era a aquisição constante do escritório, e a gente só entendia depois a tecnologia, o valor da entrega do uso da tecnologia depois, não no momento. Eu fiz questão de contar essa história do fax porque surgiu uma necessidade de protocolar um prazo de urgência, e esse prazo ele só foi alcançado, né, só foi cumprido porque existia um fax dentro do escritório. E a gente, essa história não era do escritório ainda, mas o pessoal conta muito que o fato de ser o único escritório a ter um fax naquela época e conseguir permitir o protocolo por fax para uma empresa sediada em outro estado, só os honorários que foram para esse tipo de realização de advocacia já tirou o investimento do fax. Então, a visão em tecnologia, ela já vem desde o nosso fundador. Né? Sempre foi uma pessoa que buscou colocar a tecnologia em primeiro lugar dentro do nosso escritório. E essa visão estratégica de negócio, ela passou para outra geração. O nosso sócio majoritário, o Dr. Urbano Vitalino Neto, hoje o head do nosso escritório, nosso sócio-diretor, ele também sempre teve essa visão de que as maiores rubricas de investimento do escritório são pessoas e tecnologia. A gente, a partir de 2007, sentiu uma necessidade imensa de fazer um processo inicial de profissionalização de nossos serviços, a gestão profissional do escritório de advocacia. E aí nós iniciamos com a contratação de um executivo de uma grande empresa. Trouxemos esse executivo para dentro do nosso escritório, que passou a ter um olhar de gestão profissional, que nós, advogados, temos até algumas limitações de gerir os nossos escritórios de advocacia de maneira profissional. E aí a gente, com o ingresso dele no escritório, a gente passou também a investir muito em consultorias externas. Eu posso citar o exemplo mais emblemático, que foi em 2009, onde a gente investiu na consultoria da Fundação Dom Cabral. Ela veio para dentro do nosso escritório, ela ficou imersa dentro do nosso escritório por 3 anos, promoveu programas de desenvolvimento de dirigentes, dos sócios que exercem liderança e outros sócios que exercem lideranças nas operações. E a tecnologia veio como uma consequência natural dessas consultorias que realizaram esse trabalho dentro do nosso escritório. Em 2012, nós começamos a fazer uma cotação no mercado de empresas de tecnologia que a gente pudesse iniciar um processo de centralização de dados em um único sistema. E aí um sistema que a gente chama NOX, né, dentro do nosso escritório, foi contratado em 2012, e de lá até 2017, nós fizemos toda a migração de nossa base de dados, toda a base de dados que não era estruturada, a gente migrou para dentro desse sistema que hoje é que a gente chama de ERP, Enterprise Research Planning. É um big data aí de informações que todo financeiro, todo administrativo,
todos os dados relacionados a parceiros, a profissionais do escritório, a processos, a clientes, tudo está centralizado hoje dentro dessa base de dados. Foi uma empresa de tecnologia que o escritório praticamente incorporou e hoje ela tem o nosso DNA, a nossa cara. Foram quase 5 anos, até 2017, quando surgiu a inteligência artificial, trabalhando nesse sistema de tecnologia que hoje é o coração, o cérebro do escritório. Então, eu estou dizendo tudo isso, fazendo essa apresentação, porque muitos acham que a solução tecnológica é assim, você buscar no mercado um sistema ou uma inteligência artificial e os problemas do seu escritório estarão resolvidos. Não é bem isso. Na verdade, existe todo um processo de background ali das pessoas, de estruturar esses dados dentro do seu escritório, de criar programas de segurança desses dados, jogar esses dados muitas vezes para as nuvens, e a inteligência artificial ela vai trabalhar exatamente dentro dessa base de dados, né? Essa foi a história que a gente tem para contar como avanço da tecnologia chegando até aqui, a parte da tecnologia para chegar na tecnologia da inteligência artificial. Eu estou com uma dúvida, não sei se Daniela e Paulo podem me ajudar. Alguém vai ficar participando comigo, fazendo perguntas, ou eu posso falar aqui sobre todos os temas? Se vocês puderem até me responder Posso, né? Doutor, pode continuar falando sobre o tema, né? E aí a gente vai interagindo. Quando o doutor achar interessante, a gente aparece aqui e conversa um pouco. Tá bom. Eu estava falando aqui sozinho e as lives que eu estou acostumado a fazer, essa é a primeira nesse formato. Eu falo olhando como eu estou olhando para você agora. Então eu fiquei meio sem saber se eu estava falando aqui para o público, mas vocês não estavam me ouvindo. Mas tudo bem, Paulo. Paulo, é isso. Eu contei um pouco aí de como começou a história do nosso escritório e estou aqui para responder as perguntas. A tecnologia na advocacia, ela pode servir para diversos fatores, né? Desde controle de prazos, cadastramento automático de processos, busca diária nos diários oficiais da Justiça, jurimetria, que é uma coisa que se fala muito, jurimetria, de você ter uma precisão através de análise de dados, de ter uma assertividade maior de improcedências, né, nos processos judiciais, a melhorar a sua competitividade dentro do mercado, ampliar as suas redes de relacionamentos com prospects, clientes e até mesmo outros escritórios de advocacia. Só para você ter uma ideia, Paulo, a AB2L, que é a Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs, ela hoje conta com um ecossistema de mais de 150 startups só focadas no segmento jurídico. Então, você vai ter soluções tecnológicas através de startups jurídicas, desde conteúdo de educação e consultoria, compliance, jurimetria, monitoramento e extração de dados públicos, resolução de conflitos online, ou seja, você pode usar aplicativos para fazer mediação, automação e gestão de documentos. Tem dezenas de startups que trabalham só com gestão de escritório, né, e de departamentos jurídicos de empresas, onde você pode gerir a questão financeira, você pode gerir a questão administrativa, você pode gerir a sua carteira de processos, você pode gerir as pessoas dentro do seu escritório, até redes de relacionamentos, como é o caso da mais conhecida de todos, que é a Juiz Brasil, que concentra o maior número de advogados cadastrados no Brasil. A Juiz Brasil é a mais conhecida. Então, esse universo da tecnologia em uso da advocacia é inesgotável, né? Ela pode atender escritórios de pequeno, de médio, de grande porte, né? Escritórios com grande estrutura, com pequena estrutura, o advogado que milita sozinho dentro do seu escritório, até mesmo grandes bancas de advocacia. Existe um mito que deve ser quebrado, que o investimento é alto para investir em tecnologia. Pelo contrário, a tecnologia veio para ficar e veio para
absorver uma demanda muito repetitiva dentro dos nossos escritórios, que advogado não gosta muito de fazer. Pelo menos 60% do nosso tempo como advogado é dedicado a atividades de menor importância. Então, a tecnologia vem para absorver esse espaço e fazer com que o advogado ele tenha um foco mais no cliente, um foco mais na criação de teses, um foco mais no relacionamento, na fidelização, na prospecção de clientes, possa se dedicar a uma melhor audiência, possa se dedicar a uma melhor sustentação oral, possa desenvolver novas habilidades do que aquelas repetitivas, aquelas que são mais atividades meio da advocacia, que o advogado perdia muita disponibilidade do seu tempo para fazer tarefas de menor importância. Então, eu estou à disposição, Paulo, para perguntas. Eu estou aqui, como eu disse a vocês, com muita disposição para partilhar o que vocês quiserem explorar de mim. Perfeito. Doutor Daniel Farias, essa exposição muito interessante, né? Doutora Daniela, também, por favor, esteja também fazendo as indagações, mas eu particularmente gostaria de entender um pouquinho melhor esse início, né, que o doutor coloca, como que foi essa implantação, né, quais foram as pesquisas que foram feitas no escritório para que o doutor tivesse, nesse primeiro momento, essa formatação da inteligência artificial, como que foi esse início, né? Se o doutor puder explicar um pouquinho para nós. Posso sim. A história hoje o nome do nosso sistema é Nox, mas era naquela época, em 2012, todas os softwares, né, todas as empresas de tecnologia que eram disponibilizadas no mercado, não é esse ecossistema que eu disse para vocês hoje gigantesco, né, tinham um alto valor agregado em investimento. Isso era de fato algo que não era tão alcançável como é hoje. E aí, dentro de uma reunião do conselho, da qual eu fiz parte, eu tocava muito nessa tecla: a gente precisa investir em tecnologia, a gente precisa automatizar nossos processos, a gente precisa, enfim, levar tudo dentro de um escritório pela tecnologia. E o meu sócio majoritário, Urbano Neto, disse: você tem esse sistema? Porque os que tem aí a gente não tem como fazer esse investimento agora. E ali eu me senti, vamos dizer, desafiado. E em João Pessoa, na Paraíba, eu sou paraibano, acho que pelo meu sotaque já revela, eu sou nordestino, mas não sou pernambucano. Nosso escritório é de Pernambuco, mas eu sou paraibano e, enfim, conheci um amigo, um jovem talentoso, que tinha uma empresa pequena de tecnologia, mas com um sistema espetacular. E aí eu vi que aquilo ali, quando ele me apresentou no meu escritório, eu convidei ele para vir ao meu escritório, ele apresentou para mim, eu vi que aquilo ali era exatamente o que a gente precisava para aquele momento. Hoje o sistema é totalmente diferente. E aí eu levei ele para Recife, apresentei o sistema dele, reuni nosso setor de tecnologia e informação, que a gente tinha dentro do escritório. Eles fizeram várias perguntas, eles fizeram, enfim, TI, falando com TI, entendeu? E o custo era bem acessível. E a partir dali a gente tomou a decisão de contratar esse sistema dele e pagar, inclusive, pela exclusividade de utilização desse sistema. O sistema hoje, que se transformou no ERP e foi trabalhado todos esses anos pelo nosso escritório, ele é hoje um sistema que não serve para outro escritório de advocacia, porque ele só serve para atender os nossos objetivos estratégicos. É interessante na tecnologia que, às vezes, o meu sistema, a minha solução tecnológica, ela foi trabalhada segundo as minhas necessidades como escritório. Então, ela não vai ser a mesma solução tecnológica para outro escritório, mesmo que atue no mesmo segmento. Então, é importante saber, primeiro, qual a tua necessidade dentro do escritório, né? Qual a tua área de atuação? Qual a necessidade que você tem de soluções tecnológicas que vão melhorar os resultados efetivos da tua carteira de cliente e da administração do teu negócio? Começa por essa análise e também começa pela necessidade de análise de seus dados.
e aí se apresenta um projeto que ele é trabalhado ao longo do tempo. Então, assim, é importante fazer essa diferença, porque não existe fórmula pronta quando se fala de tecnologia que você vai buscar no mercado e já vai resolver de imediato uma questão pontual dentro do seu escritório. O que pode existir são temas específicos que uma startup jurídica, por exemplo, já pode resolver, mas eu falo da gestão tecnológica como um todo do escritório, e não apenas de um tema específico. É isso. Doutor Daniel, fala um pouco para a gente como que foi essa quebra de paradigma, né, em utilizar a inteligência artificial numa área que hoje muita gente se vê em relação à perda de emprego, mas mostra um pouco como que faz isso, como que isso agrega para a gente no nosso dia a dia, na rotina do trabalho dos advogados, e ficando advogado mesmo com a parte técnica, né, a parte da análise, o consultivo, como que isso pode agregar na nossa carreira? Tá, antes de falar sobre inteligência artificial, é importante fazer uma distinção que a quase totalidade dos escritórios de advocacia não sabem fazer, que é distinguir automação de inteligência artificial. Inclusive, tem muita empresa de tecnologia que vende RPA. RPA é uma sigla em inglês que é Robotic Process Automation. É processos robóticos de automação. E... Está dando interferência, né? Está me ouvindo? Então, estou ouvindo normal. Ouvindo. Pronto. Esses processos robóticos de automação não têm nenhuma relação com a inteligência artificial propriamente dita. Para simplificar, para entender a diferença, o processo robótico de automação é o uso é a repetição de ações humanas, certo? Cujas essas ações humanas, elas são atividades repetitivas, tá? Então, eu vou citar um exemplo para entender. Um profissional que todos os dias abre seu computador, na sua interface, mexe o cursor, faz os mesmos cliques todos os dias, escreve as mesmas palavras e envia um e-mail, por exemplo, para um outro software. Essa atividade repetitiva pode ser facilmente substituída por um robô, um bots, que chama bots. Tem escritórios que trabalham com vários bots dentro da operação. Isso não é inteligência artificial, tá? Isso é automação. Então, muitas das soluções que os escritórios precisam, muito mais é uma necessidade de automação do que uma necessidade propriamente de uso de inteligência artificial. A inteligência artificial, Paulo e Dani, ela tem um conjunto computacional. Ela vai usar, além de leitura de dados, ela vai usar leitura de imagem, leitura de caracteres, ela vai usar insights, ela vai lançar hipóteses, ela vai meio que se comportar como uma inteligência humana. E, às vezes, até melhor do que o próprio ser humano. Certo? Então, ela usa a RPA, a inteligência usa, inclusive, a RPA para tomar decisões. A RPA, ela vai trazer resultados mais determinísticos. Enquanto a inteligência artificial, ela vai trazer resultados mais probabilísticos. Como é que eu aplico isso no direito? Por exemplo, eu tenho uma prestação de serviço para você que atua, Paulo, em direito do consumidor, certo? E aí você atua contra bancos, contratos de financiamento, tá? E você precisa pegar as informações em um sistema de um determinado processo. A migração desses dados de um sistema para outro, isso tudo é feito de forma automática e não é inteligência artificial. É um processo robótico, é um processo de automação. Um ser humano, se ele for pegar esses dados, copiar de um sistema e copiar no seu sistema, ele vai demorar em torno de 15 minutos para um processo. Desde cadastrar lá as informações até finalizar o cadastro, ele vai gastar em torno de 10, 15 minutos. Um processo de robótico de automação vai levar em torno de 5 a 7, no máximo 10 segundos.
Então, você não precisa de uma pessoa para fazer o cadastramento de um processo que você pode fazer em questão de segundos. A inteligência artificial ela vai agir em cima de um processo desse de automação. Ela vai dizer, olha, esse processo novo que chegou aqui, esse fato gerador já existe na tua base de dados estruturados que esse processo já foi julgado por esse mesmo juiz e as decisões que você tem no seu sistema são essas. E ela te dá insights, né? Ela te dá dados que eleva a tua assertividade para construir uma tese de que com aquele juiz você já tem ali a informação, a probabilidade maior de ganhar aquela ação. Por isso que os resultados da inteligência artificial são probabilísticos. Ela vai antever uma base de dados passada, ela vai analisar uma base de dados passada para antever o futuro. É assim que a inteligência, falando de uma forma muito simples, ela trabalha. Agora, você imagina isso dentro do escritório. Isso é o que muitas pessoas chamam de jurimetria. Você imagina uma pessoa que tem um passivo de 1.000 ações, de 5.000 ações. Quanto maior o volume de ações, melhor será o trabalho dessas duas ferramentas. RPA é uma ferramenta muito boa. E inteligência artificial, mais ainda. Mas a combinação delas duas, o resultado é poderosíssimo, é exponencial. Então, assim, uma vez que expliquei a diferença entre automação e inteligência artificial, a gente precisou fazer, ao longo de anos, primeiro, a organização dos nossos dados. Porque se a gente não tivesse feito isso, a gente jamais iria conseguir introduzir a inteligência artificial dentro do nosso sistema. Aí, Daniela pode perguntar, mas eu posso fazer isso com uma base de dados do cliente? Eu posso fazer isso com uma base de dados externa do judiciário? Pode, mas ela precisa ser treinada. É o que se chama de machine learning. Né? É o aprendizado da máquina. Nós temos dentro do nosso escritório uma equipe de advogados. Nós temos um sócio ele é o head de inovação do nosso escritório. Ele tem uma equipe de mais 5, 6 que passam todos os dias só ensinando a máquina a fazer insights, a fazer interpretações, a fazer julgamentos. Julgamentos, quando eu digo entre aspas, julgamentos com base em dados. Porque o julgamento é nosso, como ser humano, o julgamento final. Certo? Essa questão de dizer que a inteligência artificial vai substituir o advogado, que a advocacia está em risco. Se você for procurar ler sobre o assunto, você vai ver que isso é uma inverdade. Isso foi um mito que foi criado. Não dá primeiro para lutar contra a tecnologia. Nosso escritório, quando a gente colocou a inteligência artificial, a gente passou por esse processo. Muitos dos nossos advogados ficaram achando que iam ser substituídos por um robô, por uma máquina. Teve todo aquele... Como qualquer ser humano que lida com uma situação nova, passa por uma fase de acomodação. O nosso escritório, por ter sido pioneiro, nós tivemos uma grande visibilidade do mercado. Nós saímos na Exame, saímos na Folha de São Paulo, saímos na Isto é Dinheiro, saímos no Jornal Nacional, fomos para um evento como Case de Sucesso da IBM em Las Vegas, e isso gerou, além de muita visibilidade, gerou também oportunidades de negócio. E de 2017 para cá, nós mais que dobramos o número de advogados. Como é que isso, falando dentro do meu escritório, como é que a inteligência artificial vai substituir pessoas se no nosso caso dobrou? Agora, é claro, né, que algumas atividades repetitivas, seja feita por um estagiário, por um paralegal, ou até mesmo um advogado que se permita fazer uma atividade repetitiva, né, essa atividade ela é substituída rapidamente por um processo de automação ou por um processo de inteligência artificial. Eu ouvi uma palavra de um membro da nossa comissão, eu acho uma palavra até forte, mas serve para a gente ficar impactado mesmo. Se você, advogado, está com medo de ser substituído por uma inteligência artificial ou por uma tecnologia, você só será substituído se você hoje se comportar como um robô. Não é verdade? Se você se comportar na sua profissão como robô, você será substituído por um robô. E hoje o mercado tem atribuído um peso muito grande aos soft skills e não aos hard skills.
Os hard skills são as habilidades técnicas, o que você aprende na faculdade, o que você aprende numa pós-graduação, no MBA. Hoje o mercado, como por exemplo as empresas Google e Apple, contratam muito mais os seus profissionais com base nos soft skills do que nos hard skills. Soft skills são as habilidades sociocomportamentais, as habilidades interpessoais, empatia, comunicação, lidar sob pressão, capacidade de vencer desafio, tomada de decisão, mediação, todas essas habilidades humanas que a gente as desenvolve pela sua história de vida e pelo que você investe como pessoa, são muito mais, tem um peso muito maior hoje para as grandes organizações do que as suas habilidades técnicas. Tem uma outra frase que eu gosto muito. Você é contratado pelo seu currículo e desligado em organização pelo seu comportamento. A tecnologia nunca, jamais substituir as habilidades humanas, certo? A forma como você se relaciona com o seu cliente interno, a forma como você se relaciona com o seu cliente externo, a forma como você cria teses, a questão da inovação, da criatividade. Isso sim, hoje é o que está em alta e é onde o advogado deve focar. Além, óbvio, evidente, não estou jamais desmerecendo o conhecimento técnico, tá, Paulo e Daniela? É muito importante, porque é o teu conhecimento técnico aliado às tuas habilidades pessoais que vai fazer você ser hoje, nos próximos 10 anos, um profissional de destaque diferenciado no mercado da advocacia. É que a boa técnica, né, ela já é esperada pelo seu cliente. A tecnologia, todo esse conhecimento que você comentou é o plus, né? É o que o mercado está buscando de grandes, pequenos, médios e grandes escritórios de advocacia. Falando um pouco nisso, aproveitando esse assunto, com a sua experiência em toda essa tecnologia, em grande escritório, você acha que a tecnologia ela tem que ficar só para grandes escritórios ou pequenos e médios também devem investir nisso? De forma alguma. Inclusive, eu prestigiar aqui a fala de Shilma Acioli, que colocou aqui. Shilma Acioli, que falou aqui, fale um pouco sobre o QR Code na advocacia. E Ana Aires falou as dificuldades de recebimento de alvarás. Eu vou até falar, a gente usa QR Code hoje em algumas petições, mas a gente já percebeu que o uso de hiperlink é melhor até do que QR Code. Né? Você colocar dentro de uma petição lá um hiperlink, que ali aquele hiperlink liga para uma informação de dados que é relevante para um juiz, isso tem sido usado com certa frequência. Tem até um caso muito conhecido, o primeiro QR Code foi de um escritório, não lembro o nome dele agora, acho que foi daí de São Paulo, que ele fez um QR Code com um vídeo de 2, 3 minutos, onde ele despachava com o juiz uma liminar no processo, isso teve uma repercussão. Foi um QR Code que gerou muita visibilidade para ele, para o escritório, né? Só por ele ter sido o primeiro a fazer o QR Code. Mas as soluções tecnológicas, elas existem para serem construídas. Essa questão dos alvarás, por exemplo. O Grupo Pão de Açúcar, num evento que eu participei aí em São Paulo ano passado, de contencioso de massa, estava com um projeto para utilizar com o Watson, IBM Watson, para fazer o mapeamento de processos que podem sofrer bloqueios judiciais em contas bancárias da empresa. Olha que legal, doutora Daniela, você que inclusive também tem uma atuação profissional nesse segmento. A inteligência artificial vai fazer o mapeamento da carteira de processos em trâmite e identificar, antes do bloqueio ocorrer, que ali existe uma possibilidade de bloqueio, para que o escritório possa tomar uma ação e evitar aquele bloqueio. A gente sabe que, nós que somos advogados, sabe como isso é um tormento, né? Quando os bloqueios são determinados e eles não têm critérios, sai bloqueando todas as contas da empresa e sempre há uma quebra da rotina financeira das organizações por conta desses bloqueios judiciais. A inteligência vai trabalhar exatamente numa ferida que está ali exposta, numa fratura que é exposta, para evitar essas situações, agir no preventivo. Entendeu? Então, a inteligência artificial, ela é uma mente aberta, eu gosto sempre de dizer isso, ela é uma mente aberta que está lá para ser ensinada. E quem vai ensinar como ela deve pensar, como ela deve agir, como ela deve te sugerir insights e hipóteses, é você que vai treiná-la. Certo? Eu queria aproveitar esse gancho dessas duas perguntas para fazer essa colocação aí.
E como que a jurimetria também, gostaria que o doutor explanasse um pouco sobre a jurimetria, auxiliando o advogado a ser mais objetivo, com uma defesa ou uma inicial voltada para o juiz de determinada vara? A gente está com um projeto de qualidade de nossas peças jurídicas dentro do escritório. Nós temos vários segmentos bancário, direito de energia, varejo, enfim. E todas as áreas estão passando por um projeto de reestruturação das peças judiciais. A gente chegou no momento que o juiz não quer mais, não tem mais sentido você fazer uma peça de 20, 30, 50 laudas. Principalmente quem atua em contencioso especializado de larga escala, que é o nosso caso, onde as matérias são muito repetitivas. E os fatos geradores geralmente são 3, 4, 5 fatos geradores, e boa parte dessas matérias há até uma resistência natural do judiciário, porque são matérias de direito ou matérias de produção documental. O Paulo, que atua na área do consumidor, sabe exatamente o que eu estou falando. Então, a gente tem buscado fazer um enxugamento das petições usando a tecnologia apurada, escrevendo menos e falando mais. Então, a gente tem deixado para falar mais no contato com o juiz do que nas próprias teses que a gente tem feito. Então, as teses elas têm vindo mais enxutas, com inovações como o uso de hiperlink, como a utilização de QR Code, como também eu posso dizer, uma personalização da tese. Porque, como eu disse a vocês, a gente tem a capacidade, através da nossa base de dados, identificar que aquele juiz específico ele já tem uma linha de pensamento pré-definida. Então, a gente usa a linha de defesa pré-definida para aquele próprio magistrado. E a gente pode usar a mesma tese sobre o mesmo fato gerador, mas com decisões de outro juiz para o outro juiz. Por isso que eu digo que ela é personalizada. A gente está usando as decisões mapeadas do próprio juiz para unidades jurisdicionais diferentes. Isso é fantástico. Eu posso dar um exemplo que eu acho um caso concreto que foi muito emblemático no escritório. Nós advogamos para uma rede de varejo de eletroeletrônicos. E a gente tinha, pelo uso da tecnologia, mapeado na nossa base de dados, que mais de 60% das ações de consumo desse cliente era por vício de produto. Tá? E aí, em um dado momento, a tecnologia identificou que em um estado do Rio de Janeiro, aquele índice médio, o ticket médio de fato gerador de vice-produto, disparou para a ausência de entrega do produto. E a gente identificou isso. E a gente entrou em contato com o cliente, mostrou os gráficos, mostrou que havia uma variação, né, de fato gerador, distante do que a gente já tinha mapeado no escritório, e foi identificado pelo cliente que havia um problema no centro de distribuição deles. O produto não estava saindo do centro de distribuição. Então, assim, a gente conseguiu estancar ali um passivo de ações antes que ele virasse um problema para a empresa, né? Um passivo grande de ações que foi estancado logo no começo. Então, isso é fantástico. Você está conseguindo trazer soluções sem nem precisar do judiciário. Você está chegando para o cliente, olha, aconteceu isso aqui, e se você não corrigir, não identificar, não apurar o que está acontecendo, isso aqui pode gerar outras ações. O que é que está havendo aí? Ele identificou um problema administrativo e corrigiu na fonte. Uma outra coisa interessante que eu acho, com o uso da tecnologia dentro do nosso escritório, é o mapeamento de advogados ofensores. E aí, assim, a palavra ofensores, quando eu digo, é porque são os advogados que litigam contra empresas. Não é porque ele não leva o ofensor, viu, Paulo ou Daniela, pelo termo pejorativo. Eu posso até chamar advogado CPF, advogado pessoa física, mas o advogado litigante, né? A gente vive hoje num país com mais de 1.200.000 advogados. São mais de 1.700 faculdades de direito. Um judiciário com quase 100 milhões de ações. Mais de 80 tribunais no país. São vários players nesse mercado gigantesco que movimenta bilhões ao ano. E que cresce a cada ano de uma forma absurda.
Se você pegar os dados da Justiça em Números, de 2009 para cá, você vai ver que o número de ações quase que dobrou, pulamos de 60, 50 milhões para 100 milhões de ações. O mercado empresarial não suporta isso. Tanto que é por isso que já se fala hoje tanto em quê? Em desjudicialização. Daniela esteve comigo no evento ano passado, onde a gente ouviu todos os CEOs das grandes empresas, das grandes organizações, todos falam em investir em tecnologia para o quê? Desjudicializar, correr do judiciário. Então, essa advocacia, em muitos casos, aventureira, né, que com sistemas de captação bastante agressivos, né, e a gente sabe que isso existe na área previdenciária e na área também de consumidor, através de uma tecnologia em mineração de dados que a gente faz, a gente consegue mapear determinados colegas que as teses são produzidas de formas aventureiras e muitas vezes até ferindo a ética profissional, e a gente consegue criar estratégias específicas para esses advogados que usam de situações advocatícias para promover uma avalanche de ações, e a gente cria estratégias em cima exatamente desse tipo de advocacia. Você veja que o céu é o limite, existem várias possibilidades. O que cabe a você é dizer, olha, eu tenho essa situação, eu quero uma solução que gere valor para o meu cliente através do uso da tecnologia. A tecnologia vai fazer. A tecnologia é acessível, Daniela, não tem esse mito já foi quebrado há muito tempo. Hoje você pode, por exemplo, contratar um software para fazer a mineração de dados de forma automática, certo? A coleta de publicações de forma automática. O mesmo software pode te dizer os andamentos processuais antes de serem publicados. O software pode te dizer que um processo de o teu cliente chegou lá no setor de distribuição, ainda nem chegou na vara, mas ele já te indica que já está lá no setor de distribuição, para você se antecipar com o cliente. Um software pode falar sobre teus contratos de honorários, se eles estão precisando aplicar a cláusula de reajuste anual, ou se eles podem até precificar o custo da tua hora. Se você colocar dentro de um sistema que você está trabalhando X horas para um cliente e o contrato dele é Y, ele vai dizer, olha, teu contrato precisa ser reformatado porque ele não está sendo rentável. Então, assim, são coisas hoje muito acessíveis no aspecto financeiro que você pode trazer para dentro do escritório, que hoje é feito manualmente, de forma tradicionalista, de forma romântica, por às vezes uma secretária, um estagiário, um advogado de confiança. O que eu tenho percebido é que a advocacia 4.0, eu vou concluir o raciocínio dizendo exatamente isso para a reflexão de quem está nos ouvindo. Muitos escritórios, milhares de escritórios de advocacia, ainda querem insistir, sem essa quebra de paradigma, de uma advocacia tradicionalista, onde você tem ali um administrativo, um financeiro, no máximo um RH, e um cara de TI externo que você paga a diária quando um computador seu quebra. Não é verdade? E, às vezes, esse administrativo financeiro, ou RH, é centralizado na pessoa da secretária, onde você paga um valor ali que, se você fosse contratar uma tecnologia, eu quero usar a tecnologia de forma abrangente, um processo de automação, um software, uma startup, uma legal tech, law tech, eu quero usar a tecnologia o termo de forma abrangente. Você teria um custo muito menor, com um resultado muito mais rápido, entendeu? E com uma assertividade de informação e de resultado, mas muito maior. Os escritórios hoje do futuro, não vou dizer do futuro, mas os escritórios que já despertaram para essa mudança de era, não a era de mudança, são aqueles escritórios que já têm setores dentro de seu escritório de inovação. Tem um cara que só trabalha com tecnologia. Tem uma pessoa que só trabalha com marketing jurídico. O Paulo fez uma live muito interessante sobre marketing jurídico. Um profissional de marketing jurídico fazendo produção de conteúdo, visibilidade e aparição nas redes sociais, não só da sociedade, mas dos sócios. A advocacia hoje, minha gente, mudou. Não vou dizer hoje, já há um tempo que mudou. E não dá mais para sustentar um modelo de advocacia que você está distante da sociedade, que você vive numa boutique, numa situação de vitrine, quando até a relação humana e a forma como ele se relaciona com os clientes também mudou.
não sei se vocês concordam comigo, mas é assim que eu vejo essa mudança de era que a gente está passando. O Dr. José Antônio Almeida, ele pergunta aqui na live se esse investimento também é válido para pequenos escritórios, até mesmo para advogados que atuam, né, só e que não tem secretário assistente. Acho que o doutor respondeu um pouco quando falou que mesmo quando a própria secretária ou assistente faz o trabalho de RH ou administrativo, mas ainda assim o doutor entende que é válido? Olha, eu vou te dar um dado financeiro. Essa semana, um grande amigo, Leonardo, me procurou para eu indicar um software para ele, e a necessidade dele era exatamente identificar as ações. Ele é um advogado de um departamento jurídico, uma fábrica de cerâmica, aqui do Nordeste. E ele me pediu para indicar um software para mapear as ações quando chegam no setor de distribuição, aquilo que eu falei para vocês. Eu indiquei uma empresa muito conhecida, de muita estrada no mercado, inclusive de Pernambuco, e no grupo, um outro advogado, também amigo meu, já que ele jogou no grupo, mas ele jogou perguntando a mim. O outro amigo, também colega advogado, Tiago, disse, olha, eu uso o sistema tal, e além disso, ele faz isso, isso, isso e isso. Aí eu falei, ele fala, controle de prazos, controle de publicações, cadastramento automático de processos, valor do custo hora, análise de rentabilidade dos contratos, tudo aquilo que eu falei para vocês aqui, ele faz. E o custo, por incrível que pareça, é de R$170 por mês. Uau. E olha, muitas das organizações patronais, muitas das associações representativas de classe, a própria ASP, aí, a Associação dos Advogados de São Paulo, associações de advogados trabalhistas, o CESA, o Centro de Estudos de Sociedades de Advogados, todas essas empresas, sindicatos, todas essas organizações de classe, elas têm parcerias com empresas de tecnologia que oferecem um valor abaixo de mercado, desde que você seja associado. Então, o que falta é conhecimento, sabe, Daniela? É a pessoa ir atrás de informação, é pedir indicação de um colega. É muito importante que você peça indicação de um colega que já usa a ferramenta, para ninguém estar vendendo inteligência artificial quando, na verdade, é automação, ou ninguém está vendendo uma solução jurídica quando é planejamento de Excel. Entende? Então, é importante buscar alguém que entenda do assunto, que tenha conhecimento do assunto, e principalmente alguém que já usa uma tecnologia para você ter como referência e como base, mas sempre pesquisar. Sempre, você consultar essas associações é uma boa saída. E você tem que se aprofundar, você tem que pesquisar, você tem que buscar realmente a informação e principalmente ser claro qual é a tua necessidade, porque ele pode te vender uma solução de tecnologia que você só vai usar 10, 20% da ferramenta. Entende isso, Daniela? Sim, a maioria do Dr. Paulo, eu acho importante trazer uma fala aqui da doutora Maria Olívia, né, que é coach jurídica e que sempre está fazendo live aí para a OAB de Carapicuíba também, e ela fala que é importante o advogado de hoje entender o que ele quer alcançar, né, e eu acho que, assim, não só o advogado, mas o escritório como um todo, ele tem que entender qual público ele quer atingir, e com isso ele vai saber qual os investimentos necessários para isso. Então, assim, mesmo que eu seja uma advogada autônoma, eu vou conseguir, se eu projeto aqui uma carreira, uma extensão, uma expansão do meu escritório, eu tenho que saber quais são os recursos, qual a tecnologia que eu preciso para conseguir dar vazão em tudo isso, né? Então, a doutora Maria Olívia, ela fala muito isso, eu preciso entender o que eu quero, o público que eu quero atingir. E uma vez feito isso, eu vou saber o que eu preciso fazer. Então, assim, mesmo o escritório pequeno, como o doutor José Antônio colocou aqui, se ele quer atender grandes empresas, ele quer atender empresas também, é importante que ele tenha um software, mesmo que seja esse, como o doutor Daniel colocou, um software que atende algumas atividades, que ele vai conseguir atender um processo, 2 processos, e assim ele vai conseguindo crescer a sua carteira de clientes,
e vai divulgando, né? Isso, olha, ele consegue dar vazão para a gente, boa técnica, além de tudo, muitas empresas hoje, ela também está muito voltada a números, ele quer um escritório que seja parceiro, conhecedor de negócio, então o advogado ele tem que estar ali junto, e para isso a tecnologia é um bom recurso aí, que é indispensável hoje em dia na nossa área. Eu só queria fazer um registro, Daniela. Eu vi o comentário aqui do colega Ricardo Cristiano Massola, que discorda no ponto de vista da petição, quando eu falei que a gente tem que trabalhar com petições mais enxutas. Para deixar claro, eu falo isso para ações, para quem atua com contencioso de larga escala, direito do consumidor, ações de juizados especiais, ações de órgãos administrativos de proteção ao consumidor, PROCONs, né? Essas petições, elas são teses muito repetitivas e muitas delas até pacificadas com força vinculante, né, para determinadas matérias. É óbvio e evidente que outras áreas de atuação do direito, área tributária, área comercial, imobiliária, planejamento estratégico, planejamento tributário, contratual, direito de família, todos os universos dessas matérias precisa sim de uma excelente tese, precisa sim de uma construção fundamentada, estruturada, baseada em jurimetria, em doutrina e legislação e jurisprudência. Mas para esse nicho de advocacia, que são ações de grande escala, que os juízes julgam centenas de processos diariamente, os próprios juízes reclamam a desnecessidade de teses muito densas. Foi só nesse aspecto para fazer um esclarecimento, para o pessoal não entender aqui que eu estou fazendo uma campanha para todas as áreas do direito de que tem que escrever pouco e falar mais. Tá só uma questão também que eu quero até levantar para o doutor falar, sobre esse advogado que está iniciando, né? Ele está iniciando na carreira e ele precisa de uma orientação. Qual seria a orientação que o doutor poderia dar, claro, acho que é até importante a gente mencionar alguns nomes, né? Quais nomes que o doutor poderia mencionar para esse advogado estar procurando em termos de sistema, de programa? Olha, eu posso sugerir a pesquisa. A primeira pesquisa tem que partir pelo site da B2L, porque de fato é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, certo? Se você clicar no site da B2L, eu estou até com ele aberto aqui, lá você vai ver na página principal do B2L, olha aqui, vai ter aqui, ó, ecossistema. E dentro do ecossistema, nós temos radar de escritórios, radar de Lawtechs e Legaltechs, radar de Early Stage e Big Radar. Quando eu clico em Big Radar, ele abre para mim, desculpa, não é Big Radar, é radar de Lawtechs e Legaltechs. Ele abre para mim aqui as mais de 150 startups hoje existentes no mundo do jurídico. E ela seleciona por quadros aqui e por tópicos todos os tipos de startups hoje existentes. Então, tem conteúdo, educação e consultoria, compliance, jurimetria, para quem quer fazer essa parte de ter teses mais assertivas, monitoramento ou extração de dados, resolução de conflitos online. Quem trabalha com mediação tem aqui mais de 20 startups, automação e gestão de documentos, gestão de escritórios e departamentos jurídicos. Gestão e departamentos jurídicos aqui é o que tem o maior número de startups. E aí, quando você faz essa pesquisa inicial, Paulo e Daniela, primeiro você se identifica aquilo que você tem como necessidade, como valor dentro do seu escritório. E você começa a buscar a referência dessas empresas na própria internet. E o ideal é fazer, de preferência, a busca dessas referências com colegas que já usam esse tipo de ferramenta. Muitos grupos de advogados, hoje, se você jogar a informação, olha, alguém me indica um software, como o Leonardo fez comigo. E eu indiquei uma ferramenta de uma empresa de Pernambuco que ia custar para ele 4 vezes mais.
e ele conseguiu uma empresa de tecnologia que não tem a expressão de mercado nacional, mas que presta o mesmo serviço, e com um serviço, um valor agregado muito menor. É importante fazer esse trabalho de apuração de informações e de referência, e chamar o profissional para dentro do seu escritório para apresentar a ferramenta. Não se apegue à primeira, mesmo que ela seja encantadora, a tecnologia é encantadora, seja quem for, ela é de encantar mesmo, mas sempre busque a referência e buscar o conhecimento de pelo menos 3 empresas para o determinado tipo de serviço que você precisa. É a dica que eu dou. E o escritório que já tem também, né, doutor Daniel, você pode me corrigir, tem muito escritório que ele já tem um software jurídico, né? Então, assim, não tem que ficar preocupado se deve trocar de software jurídico. Ele pode acoplar serviços de tecnologia dentro do software que ele já tem. Então, não necessariamente ele tem que trocar o sistema que já utiliza, porque muito dessas startups são serviços jurídicos, que ele é acoplado. Isso. O primeiro e o mais importante passo é, como eu disse, é você estruturar seus dados. Os dados, quando eu digo, são os dados dos clientes internos, os profissionais, a sua equipe, e os dados de sua carteira de clientes, né? E os dados do seu negócio, do seu escritório financeiro, o administrativo e o RH. Se você centralizar tudo isso de forma estruturada dentro de um sistema, a solução tecnológica vai trabalhar com a tua base de dados de forma muito tranquila. Agora, se você não tem isso, você pode ter um custo muito alto para querer pular essa etapa. Porque tem um termo muito bom também, né, Daniel? Tem um termo muito bom para exemplificar isso, que foge um pouquinho do nosso dia a dia, que não adianta a gente ter uma Ferrari e não colocar um combustível bom. Então, não adianta gastar milhões com um sistema top de mercado e não colocar dados consistentes, né? Ou dados saneados. Então, eu gosto de usar muito esse termo de não adianta ter Ferrari e não colocar um combustível bom. Eu posso até aperfeiçoar esse exemplo que você deu. O que é que adianta você ter uma Ferrari e só passear com ela ao redor da quadra onde você mora? Também. Você pode... Então, muitas Ferraris tecnológicas aí a pessoa usa 10, 20%. Pagou por uma Ferrari que um quadriciclo resolveria. Se era só para arrodear a quadra, um quadriciclo resolveria, não precisava ter uma Ferrari. Eu coloquei aqui a ideia da B2L, porque essas são as que têm referência de mercado, são as que têm realmente reconhecimento de uma associação brasileira. Mas existem muitas empresas de tecnologia e muitos profissionais autônomos que realizam soluções tecnológicas. Eu vou dar uma outra dica muito boa. Essa dica é muito boa, eu lembrei agora. Existe um site chamado Data Science Academy. Eu posso escrever aqui no chat? Pode. Não estou achando um espaço onde eu escrevo aqui no chat. Mas é Data Science, em inglês é Data normal e Science, SCI. Quem colocar no Google já vai aparecer. É a maior academia de ciência da América Latina. Enquanto nós, operadores do direito, temos uma resistência grande de partilhar nossas práticas, nossas estratégias de nossos escritórios, porque nos consideramos concorrentes, né, mesmo que não sejamos. Esse universo da tecnologia tem uma cultura exatamente contrária. Eles compartilham tudo. Tudo. Então, a tecnologia que você está buscando é uma tecnologia de 2017 que já está obsoleta hoje. E essa comunidade Data Science, eles têm vários artigos, um blog lá com vários artigos que vai te explicar o que é RPA, vai te explicar o que é inteligência artificial, vai te explicar o que é Big Data, o que é Machine Learning, o que é Deep Learning, o que é blockchain. Você vai primeiro entender o que é isso. Porque não adianta você partir para uma solução sem buscar pelo menos a informação básica do que é uma coisa e do que é outra. E nesse site você vai achar tudo isso. E se você quiser se aprofundar, principalmente o advogado jovem, viu, Paulo? Eu estou vendo uma turma que está vindo da advocacia, saindo da universidade, focada nisso. Focada em fazer a advocacia
com tecnologia, com inovação, com criação. E é esse profissional que vai ser, em 5, 10 anos, os profissionais mais caros do mercado. Eu vou fazer um parêntese rápido. A televisão demorou 40 anos para chegar na nossa casa. O smartphone, que nós aqui no Brasil são 2 por habitante, foram 8 anos. Quanto tempo você acha que a inteligência, se já não está dentro do Netflix, do Facebook, da Siri, enfim, da Alex, de todas as grandes organizações, quanto tempo você acha que ela vai durar para estar dentro da advocacia, dentro dos nossos escritórios? Esse processo é muito rápido. Então, essa academia de tecnologia, a Data Science, ela também oferece cursos online. O investimento é mais alto, não tenha dúvida. Mas para aquele advogado disruptivo, aquele advogado que já vê a advocacia 5.0 e não a 4.0, aquele advogado que quer quebrar paradigmas, ele pode fazer cursos totalmente online, em português, sobre inteligência artificial, sobre uso de RPA no direito, sobre todas essas ferramentas que a gente está conversando aqui, e ele desenvolver essa habilidade dentro do escritório, sem ter que comprar uma tecnologia externa. Uau. Entende? Então, é uma dica que eu acho também importantíssima para quem está nos ouvindo e quem gosta de se aventurar no Google aí e ler sobre o assunto. Respondi, Daniela, a pergunta, eu não sei se eu fugi um pouco, eu vou falando sobre tecnologia e vou desenvolvendo. Só uma questão, até perguntar para o doutor. Hoje a gente entra no site do TJ, né? E aí, quando você vai fazer uma pesquisa de um processo, você tem que responder um mini questionário dizendo que você não é robô. Não sei se aí... É o CAPTCHA. Também é dessa forma, né? Aí na Esse Paraíba. não é tão chato, né? Esse não é tão chato, né? O chato é aquele que você tem uma foto e você tem que marcar os quadrinhos que tem uma ponte, que tem um semáforo. Já Isso. pegou esse? Aí você marca todos, aí vai para outra, aí você marca, vai para outros. Poxa, eu não sou um robô. Isso tem aí na questão de se coletar dados, né? Tem uma dificuldade para a inteligência artificial fazer essa coletânea de dados, e já existe alguma situação que tem sido pensada em relação a isso? Esses sistemas são exatamente para driblar a automação, os bots, os robôs. Porque como o robô ele repete ações humanas que são repetitivas, né? E o resultado dele, como eu disse, é determinístico. Se for só para clicar aquele xizinho, eu não sou robô, a automação vai fazer isso, não é um humano. Por isso que os sistemas computacionais, eles têm investido em sempre criar novas regras para driblar esse processo de automação de acesso de dados. Mas a inteligência artificial, usada com automação, ela tem um potencial que pode driblar até mesmo essas novas regras que surgem para acesso de dados. Eu não vejo o problema, Paulo, e aí eu falo em relação aos tribunais. Tribunais reclamam porque escritórios de advocacia usam processos robóticos de automação para acesso e mineração e coleta de dados. Porque isso faz com que caia o sistema deles, porque isso gera algum tipo de ineficiência, diminuição de eficiência do sistema do judiciário. Mas o problema não está em o escritório X, Y ou Z estar buscando esses dados. O problema está na falta de investimento do próprio judiciário, de ter um sistema melhor, de investir em tecnologia, de preparar o seu sistema de tecnologia do próprio tribunal. E não o escritório que vai lá e tem acesso aos dados. A informação é pública. Como é que a gente tinha acesso quando o processo era físico? E a gente ainda tem processo físico hoje. Eu não tinha que pedir a uma pessoa, tinha que parar um servidor do cartório para localizar um processo, para eu pegar um processo e ter acesso à informação? E agora no mundo digital, a gente vai criar barreiras de acesso à informação pública porque ela é digital, porque isso atrapalha meu sistema? Entende a visão que eu quero passar? Eu acho que o judiciário tem que investir, na verdade, em que esse acesso seja ilimitado por todo mundo, porque a ciência de dados, a arquitetura de dados, a engenharia de dados, esse é, hoje,
o grande momento que todas as empresas do mundo estão vivendo. Hoje quem tem condições de trabalhar essa informação de dados consegue ter os melhores resultados. Tudo que você assina, aceita lá nos termos e condições de uso, de qualquer coisa que você faz no Instagram, em tudo, até nessa plataforma que a gente utilizou aqui, você aceitou as condições de divulgar seus dados pessoais, de divulgar as suas opções, porque hoje, sem a gente saber, todas as nossas informações, elas são, com nossa autorização, compartilhadas entre as empresas. Ela analisa teu perfil de consumo, ela sabe quais são as fotos que você curte. Eu fui entrar num artigo essa semana para ver uma matéria do aplicativo 99. Eu fiquei impressionado. Eu, na mesma hora, recebi uma mensagem de texto no meu celular de uma empresa que, não vou dizer quem, mas que oferece serviço de entrega de fast food para casa. Na mesma hora, eu recebi uma mensagem me oferecendo R$50 de crédito, porque eu estava olhando uma notícia da 99 que ela vai entrar nesse ramo de entrega de alimentos. Então, assim, o compartilhamento de dados hoje é utilizado nas empresas com nossa autorização para tudo. Você assiste filmes Netflix, você já está autorizando ele te recomendar tipos de filmes que ele já sabe tua preferência de consumo. Entende? Então, assim, não tem como lutar contra a tecnologia. Ela está impregnada dentro de nós e a gente vai ter daqui a pouco carros, já tem carros, né? Sem motorista. A gente já tem no Japão entrega de medicamento e alimento por drone. Eu estava lendo uma matéria essa semana que já existe um juiz chinês, robô. Um juiz da China que é robô. Ele não julga, porque isso aí, de fato, ainda o ser humano é que tem que julgar. Perfeito, eu concordo. O espírito da lei, a interpretação, a emoção, a empatia, a vivência do caso concreto dentro de um processo, isso é do humano. Mas ele está lá, o chinês, o robô chinês, meio que passando informações, né, meio que trazendo conhecimento do judiciário como um serviço essencial para a população e ali acessível para qualquer pessoa. A dificuldade que nós temos hoje de ter acesso a um juiz, nós advogados, e um juiz que está lá numa figura de robô fazendo esse tipo de prestação de serviço judicial. A gente precisa amadurecer muito. Eu fico assim, às vezes, um pouco... Eu sei que esse assunto é polêmico demais, porque isso mexe com o tradicionalismo da nossa profissão, isso mexe com questões éticas, com questões de mercado, né? Mas tudo que a gente está falando agora, daqui a 5, 10 anos, entende, Paulo? Os jovens advogados que estão chegando agora, eles não pensam mais como nós. Eu tenho 20 anos de advocacia, minha barba branca. Sou de uma época que não tinha... Eu tinha que ler e-mail dentro do escritório. Eu tinha que voltar para o escritório para ler meus e-mails. A doutora Daniela é desse tempo. Entendeu? Paulo também é desse tempo. Eu preciso ir para o escritório, a gente está em pandemia. Quem tinha tecnofobia, agora com essa pandemia, teve que se reinventar, não teve? Todas as profissões. Todas as pessoas tiveram que se reinventar. Vocês já fizeram audiência por videoconferência? Eu faço todos os dias uma média de 3, 4 audiências por videoconferência todos os dias. Eu fiz uma sustentação oral terça-feira agora. O tribunal começou a sessão de julgamento às 8h30. O meu processo era praticamente um dos últimos da pauta. A minha sustentação oral foi às 7h da noite. Todos os tribunais, eu não fiquei sentado na cadeira esperando, eu fiquei lá com o telefone conectado no YouTube, acompanhando por mensagem o assessor do tribunal, lá da Câmara, dizendo que, olha, falta 40 processos ainda para o teu. Eu trabalhei o dia todo, eu fiz petição, eu fiz tudo. Continuei trabalhando e esperando lá a sustentação oral dentro da minha casa. Certo? Todos os tribunais estaduais bateram recorde de produtividade em despacho de decisões judiciais. Qual o sentido de nós, advogados, sairmos do nosso escritório, perdermos aí em São Paulo 1, 2 horas de deslocamento para fazer uma audiência que dura 15 minutos para você voltar 2 horas para casa? Não tem sentido. É lógico que algumas audiências
onde há necessidade de produção de prova oral, uma testemunha, uma audiência criminal, onde a linguagem não verbal, né? A habilidade do advogado identificar se a parte está mentindo, se não está. Eu estou falando de audiências de menor complexidade, aquelas audiências que não há realmente, e em juizado especial, e PROCON é só o que tem, não há complexidade, é um negócio, se não tiver acordo, é uma coisa muito rápida. Então, a gente está demonstrando, no momento de crise, de dificuldade, no momento de pandemia, que como a gente quer ser depois da pandemia, a gente quer voltar como era antes, fazendo audiências presenciais em todas elas. Eu sei que existe o lado de acesso, que tem gente da população que não tem acesso à tecnologia, que muitos advogados, parte dos advogados não tem acesso à tecnologia, eu entendo isso. Mas é um processo, é uma fase de acomodação que nós vamos ter que passar. Cabe à OAB promover o acesso à tecnologia a quem não tem, cabe ao advogado proceder esse acesso à tecnologia a seu cliente. Eu achei interessante, Paulo, essa semana passada, um advogado de um estado estava militando em outro estado. Veja, uma advogada de um estado militando em outro estado. Ela tem a suplementar, não tem nenhum problema ela advogar em outro estado. Mas ela tem várias ações de uma mesma matéria, empréstimo consignado, tá? E a boa parte dessas ações são pessoas idosas que vivem na zona rural e não sabem nem o que é esses aparelhos, smartphones mais convencionais, é aqueles analógicos. Não tem acesso nenhum. E se ele tivesse que sair do seu sítio, da sua granjinha, para ir para o fórum, que fica 15, 14, 30 quilômetros, muitos deles vão a pé. E aí surgiu a figura do que eu chamei de... Eu que criei essa nomenclatura, porque eu achei tão inusitado que eu criei essa figura do facilitador digital. É um cara da comunidade que tem acesso ali a todas as granjinhas, os sítios ali, contratado por essa advogada, e ele vai nos sítios, vai nas granjas, fazer as audiências por videoconferência, levando o celular dele, a tecnologia dele na mão para ter acesso a essas pessoas. O cara não precisou ir da granjinha dele, o cara tá lá cuidando da roça dele, o cara tá lá, um velhinho. Imagine um velhinho que tem dificuldade de mobilidade de se deslocar. Entenda os ganhos efetivos que a gente tem, a gente só está despertando para isso porque a gente está numa situação de pandemia. Se a gente não tivesse nessa situação de pandemia, a gente estava agarrado com os nossos pré-conceitos. Nossos pré-conceitos. E eu sou de um escritório que já vinha antes da pandemia com 30% do seu quadro de advogados home office. Nós somos mais de 300 advogados hoje dentro do escritório. A gente já está fazendo o nosso planejamento de voltar com um percentual acima de 50%. O nosso mindset já está percebendo que o trabalho home office não é nada demais. Quem achava que isso ia ser uma coisa inatingível, que não ia ser possível, pelo contrário, a gente tem tido produtividade, as reuniões têm começado no horário, as reuniões têm sido muito mais objetivas, efetivas. A comunicação do escritório nunca fluiu tão bem. Eu sei exatamente o que está acontecendo em todas as áreas do escritório, área fim e área meio, porque hoje eu me comunico muito melhor por videoconferência, com o uso de tecnologia, com todas elas. E eu tenho mais tempo para minha família, eu tenho mais tempo para os meus filhos. A gente sabe que tem dificuldade com ter filho pequeno, às vezes não dá, porque de manhã tem que ficar no computador, porque tem assistindo uma aula online, mas você até escolhe o horário que você quer trabalhar, o horário que você quer produzir. A advocacia não deve ser o tempo que você dispõe para a advocacia, mas o resultado que você entrega para o seu cliente. Desculpa se alguém não concorda comigo, eu estou falando isso, é mesmo para mexer com as pessoas, para a gente começar a pensar qual é o modelo ideal da advocacia que a gente quer depois, porque o judiciário eu acho que não vai querer voltar atrás. A legislação dos juizados especiais, ela mudou recentemente, você viu, Paulo? Ela permite agora a realização por videoconferência e eu achei até uma coisa questionável.
Se a parte não for para videoconferência, o juiz já pode aplicar a sentença. Vocês viram aquilo, né? Então, assim, não é só a cabeça da magistratura, o judiciário mostrando indicadores de produtividade e as coisas acontecendo, atendimento para o WhatsApp, audiências realizadas pela plataforma do Webex, do Zoom. Eu não conhecia essa plataforma que a gente está hoje. São inúmeras. E funcionando tudo bem, atendimento pelo WhatsApp, despacho às vezes com o assessor. Eu passei um dia inteiro esperando a sustentação e o assessor o tempo todo conversando comigo. Entrou em contato comigo um dia antes pelo WhatsApp, doutor, vou passar um e-mail com o link, com os dados, com as informações. Quer dizer, como a gente vai ficar depois dessa pandemia? É essa reflexão que eu gostaria de deixar para os amigos que estão nos ouvindo aí para pensar. Pode criticar, pode falar mal. A gente vive num choque de visões diferentes mesmo, mas a gente está vivendo esse choque de realidades distintas. A pandemia zerou todo mundo, colocou todo mundo numa situação que todo mundo tem que se reinventar pela tecnologia. Não é verdade? Teve uma questão, excelente explanação que o doutor está colocando, assim, concordo em tudo que o doutor está mencionando. A gente teve a oportunidade de falar com 2 juízes e uma promotora, né? A doutora Sandra Heimberg, a promotora de justiça aqui de Carapicuíba, e o juiz doutor Renato e a doutora Camille, que são juízes criminais aqui de Carapicuíba. Me parece que a gente não tem dificuldade em relação a audiências, seja ela de sustentação, seja ela de conciliação. O grande problema das audiências virtuais, me parece que são as audiências de instrução, e aí, independente da área, se é criminal, civil ou trabalhista, né? E a dificuldade, talvez, ela esteja nesse... Travou? Habilidade. Acho que travou. O doutor que já Paulo tem essa vivência... Voltou? Qual é o nome da colega? Que fez um comentário? As advogadas, a juíza e a promotora, é isso que a gente estava falando. Isso. Sobre a questão da audiência, eu concordo plenamente, e vou tentar ser mais claro, que a audiência por videoconferência, ela só deve ser realizada não por imposição do judiciário, jamais, e quando as partes concordam que ela seja feita nesse formato. É a primeira premissa, a premissa estabelecida é essa, o judiciário não pode impor, e a gente tem visto isso aqui em algumas justiças criminais. A associação, a Ibracrim, inclusive, está agindo contra essa imposição em audiências criminais. Por isso que eu citei o exemplo da audiência criminal. Mas o judiciário jamais pode impor às partes uma estrutura baseada em tecnologia, porque isso é negar acesso à justiça, em muitos casos. Mas se as partes concordam em fazer audiência por videoconferência e a matéria a ser apurada na audiência prescinde de prova oral, testemunhal, inclusive, se for uma ação de juizado, que você vai fazer 2, 3 perguntas para a parte autora e o advogado da parte autora vai fazer 2, 3 perguntas para o preposto, não vejo problema. Na Justiça do Trabalho, audiência de razões finais, que já, inclusive, prescinde a presença das partes. Mas tem clientes que exigem a presença do advogado. Eu vou para uma audiência de razões finais. Travou? Estou ouvindo. Estou ouvindo também. Eu vou para uma audiência de razões finais só para renovar protestos. Audiência inicial, inaugural, lá na Justiça do Trabalho, que é só para dizer, tem acordo? Não, não tem. A contestação foi apresentada. Abre prazo para o advogado impugnar os documentos. Para que eu vou para audiência? Audiências de Sejusc, dos centros de mediação, que hoje a gente é obrigado pelo CPC a ir para audiência sob pena de pagar multa. Ou não é verdade? E o percentual de solução de conflitos nos Sejuscs é de 10%, 15% de acordo. É um setor que não tem mediação, é um setor que gera acordo de 10%, 15%. A média nacional é essa. Vá lá para o Justiça em Números, você vai ver isso. É o grande problema do judiciário. O judiciário investiu muito na estruturação desses Sejuscs e eles não fazem acordo. Eu não estou aqui para entrar no mérito se é por falta de treinamento, se é por falta de cultura da população, se é resistência das empresas. Eu não estou no mérito para entrar nisso. Eu estou
Eu estou no método de o advogado ir para uma audiência no Sejusc, gastar tempo para dizer que não tem acordo na frente de um mediador. Não tem sentido isso. Então as ações que a prova é documental, é de direito. O advogado não vai para fazer nada em audiência, vai para dizer seus dados e nem assinar a ata. Hoje tem muitos juizados que não assinam mais nem a ata, a assinatura eletrônica. Eu faço audiências hoje dessa natureza que duram 5 minutos, Paulo. Uau. 5 minutos. O juiz já sabe. Assim, doutor, é aquele caso. Entendeu? Porque não tem matéria a produzir, não tem a produção de prova oral, não tem a produção de... Agora, aquela audiência que precisa ouvir parte, ouvir testemunha, né, que você precisa fazer uma excelente instrução, que a atuação do advogado é determinante para o ganho da causa, essa tem que continuar sendo presencial. E até aquelas de menor importância, se o advogado, por alguma outra razão, meu cliente disse que não gosta de tecnologia, ele tem tecnofobia, ele não quer fazer. A vontade do cliente é que tem que ser respeitada, deve estar em primeiro lugar. Então, seu juiz, eu quero que seja uma audiência presencial, porque meu cliente disse que não gosta de tecnologia, e o juiz tem que fazer. Agora, voltar como era antes, me desculpe, eu espero sinceramente que o CNJ, as Cortes Superiores, o Conselho Federal da OAB comecem a se estruturar, porque tudo que a gente está passando vai passar, mas não dá para passar por tudo isso, Daniela e Paulo, e voltar ao que era antes, voltar como igual. Não dá para entrar numa pandemia dessa, a gente já está com quantos meses em casa, né, já extremamente adaptados. Voltar de uma pandemia dessa para ser tudo como era antes, eu tenho dificuldade para pensar que o melhor para nós seja isso, depois de tudo que a gente já vem passando. É isso. Desculpa se eu fui prolixo, é porque esse assunto me deixa até vermelho. É um assunto muito interessante, né? E já estamos avançando aqui também no horário. A gente já está aqui a 1h30 quase. Né? Desculpa, gente, eu falo muito. Não, foi excelente, né? Foi tudo muito, muito perfeito. Quero agradecer a presença do Dr. Daniel Farias, uma pessoa excepcional, uma pessoa que a gente vê que luta pela advocacia, que trabalha, é presidente do CESA, lá da Paraíba, né? Então, uma pessoa que tem uma desenvoltura em âmbito nacional, né? Então, é uma referência para todos nós. Agradecer de coração, doutor, ter participado aqui conosco da live. E me perdoe, viu? Esse negócio de falar doutor, é meio que um costume ruim que eu já peguei, daí é difícil a gente acabar não falando dessa forma, né? A doutora Daniela, pessoa maravilhosa que está conosco, presidindo a Comissão de Gestão e Inovação, né? Agradecer de coração, foi por intermédio da doutora que a gente teve a oportunidade de chegar no doutor Daniel Faria, e a gente está aqui à disposição do doutor aqui em Carapicuíba, e vamos conversar mais vezes, vamos ver se a gente consegue fazer outras lives, de repente algum congresso de tecnologia. O doutor tem muito conhecimento, né, e a gente é carecedor disso. Eu estou todos os meses em São Paulo, pelo menos estava até março, né? Desde 2007 que eu vou todos os meses a São Paulo. Eu tenho escritório em São Paulo, aí. E por ser do CESA, o CESA Nacional promove encontros nacionais todos os meses, na última terça-feira do mês. E quando a gente voltar dessa pandemia, espero que o mais breve possível, eu quero ir aí na OAB de Carapicuíba, conhecer vocês pessoalmente, fazer uma visita. Faço questão de dar um abraço, que a gente está precisando muito de um abraço humano. Dar um abraço em vocês aí, tá? Esse é um desejo e uma promessa que eu deixo aí para vocês. Obrigado, Daniela. Obrigado, Paulo. Para mim foi uma satisfação. Quem quiser entrar em contato comigo para saber um pouco mais, para partilhar, para me criticar, xingar, né? A gente está aí à disposição. É muito fácil de me achar pela internet. E Daniela tem meus dados, o Paulo também. Eu estou à disposição para ajudar nossos ouvintes que ficaram com a gente até aqui. Quase 1h30, esse barbudo branco aqui falando coisa de tecnologia, né? Bom, eu também quero agradecer, né, ao Dr. Paulo pela oportunidade de trazer um tema também
que tem um paradigma ainda muito grande na nossa área. Agradecer ao doutor Daniel, que veio aqui explanar esse tema excelente, colocar aqui toda a sua experiência, vivência nesse tema. E espero que tenhamos outras lives assim nesse sentido, para que a gente possa contribuir da melhor forma e aprender também. E só que eu gostaria, doutor Daniel, só para fechar, que eu acho que nem todos conhecem sobre o CESA, só para você explicar bem rapidamente o que é isso, que está aberto aos escritórios, né? Tá. O Centro de Estudos das Sociedades de Advogados surgiu em São Paulo, tá? O CESA existe há mais de 35 anos e surgiu em São Paulo, tá? É o maior centro de estudos das sociedades de advogados do Brasil. Nós somos hoje mais de 1.200 escritórios, mais de 1.200 escritórios associados. E estamos presentes em 17 estados. O CESA, ele promove eventos através de reuniões periódicas em todos os estados e aí em São Paulo, sobre todos os assuntos relativos ao dia a dia de uma sociedade de advogados, seja ela sociedade individual, seja ela sociedade plurima. Gestão de escritório, marketing jurídico, tecnologia, direito digital, tudo que você... finanças, precificação de honorários, tudo que você pensar dentro de um escritório de advocacia, o CESA promove esses debates, além de comitês temáticos, que são muito atuantes, principalmente aí em São Paulo. Nós temos o Comitê de Direito do Trabalho, que tem uma atuação muito forte com o CINSA, que é o Sindicato das Sociedades de Advogados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E existem lá, nas últimas terças-feiras do mês, no Hotel Renascença, aí em São Paulo, discussões de altíssimo nível. Tá? Existem outros comitês, como o CADEP, que eu faço parte há mais de 10 anos, que é o Comitê de Administração e Ética Profissional, onde todas as legislações que chegam lá no Conselho Federal passou por uma discussão lá prévia dentro das reuniões do CADEP. Né? A questão da publicidade que a gente está vivendo agora, todos esses provimentos. Aí eu fui relator na Comissão Nacional de Sociedade de Advogados, esse provimento que trata da figura do associado, advogado associado. Eu fui o relator dessa matéria e fui o revisor da matéria da Sociedade Individual da Advocacia, o provimento 169 e o provimento 170. Então, todas as legislações voltadas para a advocacia, esse CADEP trabalha lá. O trabalho home office do advogado, o escritório de advocacia funcionar em ambiente compartilhado, cowork, tudo que você imaginar de advocacia, de vivência de advocacia, a gente trata lá dentro do CESA, nas reuniões ordinárias e nas reuniões dos comitês temáticos. Eu estou presidente aqui na Paraíba desde 2014, mas fui fundador do CESA aqui na Paraíba em 2009, iniciei como diretor administrativo e financeiro. Então, quem quer se associar, é muito simples, basta ter escritório registrado na OAB, né, a única condição que se exige, e que você indique 3 escritórios que já são do CESA, que eles vão referendar a tua associação. O site é www.cesa, não é Cesar, o nome Cesar, é cesa.org.br. E lá tem um link, tem associe-se, e tem uma tabela de semestralidade de acordo com o número de profissionais que você tem no escritório. Só para você ter uma ideia, uma sociedade individual de advocacia paga menos de R$300 por 6 meses, é uma semestralidade. Mas você passa a ter uma vivência, um relacionamento, passa a estar dentro de ambientes onde tudo que gira ali são discussões, são troca de práticas de escritórios de advocacia do maior, mais tradicional, ao escritório que está iniciando. É isso, eu acho que a apresentação melhor que eu poderia dar em relação ao CESA é essa, associe-se. Obrigada, doutor. Ótimo. Maravilha. Agradecer mais uma vez. Doutora Daniela, quer fazer alguma consideração para a gente concluir? Eu quero agradecer aqui a todos os nossos colegas que participaram, as perguntas que vieram. Eu acho que, como já falei, é um tema bem desafiador, né? E que está muito em pauta no momento que nós estamos vivendo, porque mais do que nunca a gente teve que aderir à tecnologia nesse momento, né? Seja por trabalho remoto, seja por contato com
com família, ou com colega de trabalho, com cliente, né? Nós fazemos também atendimento a cliente por vídeo. Então, a tecnologia está aí para nos ajudar. Não vamos ter medo, vamos quebrar esse paradigma de que a tecnologia ela vem para substituir. A tecnologia está em todas as carreiras, em todas as profissões, não só na advocacia. Vamos trabalhar com ela a nosso favor. Vamos fazer com que a tecnologia nos ajude e não nos substitua. Minha filha de 5 anos, boa noite. Dani, só para falar só uma situação curiosa. Minha filha de 5 anos, quando ela sabe que eu estou nesses momentos, seja em audiência por vídeo, solicitação ou lives, ou webinars, ela chega assim na porta, ela sabe que a porta está fechada, ela faz: papai, a câmera e o áudio estão abertos. Se ela tem 5 anos de idade e já tem a percepção de que não pode passar atrás, nem pode atrapalhar papai, o que dizer quando ela tiver como advogada com 17, 18 anos. Obrigado, minha gente. Um abraço a todos. Fica com Deus. Até mais, doutores. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.